nação gentil, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Aprendendo a Viver Gentilmente. Em nosso programa de abertura, nós trouxemos algumas perguntas para vocês. Vocês conseguiram refletir ou ficaram pensando sobre esses pontos que foram trazidos? Bom, como vocês já devem imaginar, a resposta é que precisamos sempre estar atentos ao nosso estilo de vida e abertos às questões que mais fazem sentido para nós, para que possamos viver de forma gentil e plena. Tá, mas como é que eu posso fazer isso, Aline? Então, esse é um conceito abrangente, mas não se preocupem, porque existem ferramentas que estão disponíveis para auxiliar vocês nesse momento. Diversas opções podem facilitar esse processo e hoje nós estamos aqui apresentando a oportunidade de construir junto com a gente a jornada em busca da felicidade. Além disso, para enriquecer ainda mais esse tópico, eu tenho um prazer hoje de apresentar uma convidada muito especial, que é a Larissa Marques. Ela é diretora da Life Sprint, professora de qualidade de vida em turmas de pós-graduação e renomada palestrante no campo da qualidade de vida e no ambiente de trabalho. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Larissa. E para a gente começar, eu quero que você se apresente aqui para o público da Gentil. Fique à vontade. Oi, Aline. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui junto conosco. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, por estar aqui com vocês. E, bom, eu sou a Larissa, pode me chamar de Lari, para ficar mais à vontade, mais íntimo, né? E eu sou formada em nutrição, né? Tenho especialidade em qualidade de vida e saúde no trabalho e também me formei na área de qualidade de vida. E aí, nesse campo, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a parte comportamental na área de saúde e bem-estar e me enveredei, né, nessa jornada dentro dos programas de saúde e bem-estar corporativo, me especializei nisso. E fiz mestrado na área de tecnologia e gestão da inovação. E foi a partir disso daí que surgiu a Life Sprint. E vai ser um prazer imenso poder contribuir com o meu conhecimento técnico e também um pouquinho com a minha história aí para ajudar na jornada de cada um de vocês. Eu não tenho dúvidas que a gente está aqui hoje com a pessoa certa para falar sobre esse tema. E aí, como você sabe, né, como eu já tinha falado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre construir a nossa jornada da felicidade. Então, antes de a gente começar, queria trazer aqui uma pergunta polêmica, né? Para você, o que é felicidade? Você como profissional aí da parte de qualidade de vida, o que seria esse conceito? Tá. Felicidade é um sentimento e, como todo sentimento, é algo muito subjetivo, né? O que é felicidade para mim é diferente para você. Mas existem algumas coisas que podem nos ajudar a entender conceitualmente, né, o que é felicidade. E aí, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é de que existem alguns fatores que vão influenciar na percepção desse sentimento, dessa emoção, que estão relacionados ao nosso ambiente externo e que a gente não tem controle sobre essas questões. E algumas questões que são do nosso locus interno, que aí a gente pode trabalhar e desenvolver. O que é esse locus interno? É a forma como você percebe, né, as coisas externas a você e como você processa elas e reage e interage ao seu ambiente externo. Então, já existem alguns estudos relacionados à felicidade, inclusive pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, em que eles fazem até um ranking mundial em relação ao índice de felicidade. E o Brasil ficou em 49º país do mundo em relação à felicidade. Na verdade, a gente caiu 10 posições do ano passado para cá, então, de alguma forma, o Brasil tem se tornado um pouco mais infeliz, vamos dizer assim, né? E dentro desses aspectos externos, né, que influenciam a nossa felicidade, que é avaliado pela ONU, tem algumas questões como a questão de apoio e suporte social, acesso e condições de saúde, a questão de sensação de liberdade, espaço
para ser quem você quer ser, né? Então, assim, são vários indicadores, eu não vou lembrar aqui de todos, mas existem alguns parâmetros que já estão estabelecidos, né? Em relação à questão de remuneração também. Então, tudo isso vai influenciar, questão de segurança, tudo isso vai influenciando na percepção e sentimento de felicidade. Porque, geralmente, quando a gente fala em felicidade, as pessoas pensam em algo que remeta à alegria ou euforia, né? Mas você pode estar sereno e estar feliz também. Que aí está muito relacionado também com o sentimento de gratidão, de plenitude, de harmonia, né? Então, é importante que a gente entenda isso também. Então, quando a gente vai para dentro do contexto do ambiente de trabalho, também existe o FIB, né? Que é a Felicidade Interna Bruta. É até um indicador que pode ser mensurado qual o índice de felicidade interno desta empresa. E aí eles avaliam muito a questão do ambiente, da cultura, do clima, enfim, tem vários parâmetros que também são avaliados que têm muita relação com esse contexto das questões externas a gente. Quando a gente fala de locus interno e questões internas, vou dar um exemplo. Eu e você passamos por determinada situação de crise ou de conflito, né? Ou de experiência. Então, você vai perceber aquela situação e reagir a ela de uma forma possivelmente diferente que eu vou perceber e vou reagir. Porque a gente tem histórias de vida, a gente tem personalidade, a gente tem perspectivas e óticas diferentes sobre aquela situação. Então, a gente vai processar aquela informação recebida emocionalmente de forma diferente. Então, isso é o que a gente chama do locus interno. É como você processa, como você percebe, como você reage a essas questões externas. E então, isso daí é possível de ser modulado, é possível de ser ajustado, é possível de ser ressignificado. Legal. Eu acho que os pontos que você trouxe aqui, ele basicamente resume também muito o que a gente vai conversar hoje, o que vai conversar também nos próximos dias aqui no nosso congresso. E acho que também essa questão da felicidade que você trouxe sobre ela está muito intrínseca ao indivíduo, né? Que forma muito sobre como as experiências que ele passou, por tudo que ele viveu, tudo que formou ele daquele jeito é o que vai levar ele a realmente ter o conceito específico dele de felicidade. Tanto que até para acrescentar aqui na nossa conversa, eu trouxe aqui algumas versões de alguns filósofos do que eles falam que para eles é felicidade. Então, Aristóteles trouxe aqui um exemplo que ele associa a felicidade com a coerência ética, e Epiteto, ele atrela a felicidade com viver o modo presente. Então, se ele está vivendo o tempo ali presente de forma feliz, então isso basta. Se está triste, então talvez aquilo não seja tão gratificante assim para eles. E aí, também com base em algumas pesquisas que a gente fez, né, a gente criou, e para que a gente criar essa nossa trajetória da felicidade hoje e do bem-estar completo, a gente entende que para que as pessoas elas consigam construir essa jornada, para iniciar, ela precisa entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Que se você não entender o porquê, basicamente, nada vai fazer sentido, nada vai justificar o porquê que você está construindo a sua jornada. Inclusive, tem até um livro, né, que se chama... Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Exatamente, esse livro é excelente, que explica bastante sobre o porquê que a gente deve começar por aí, porque afeta basicamente a nossa área de decisões dentro do cérebro, né? Então, por isso, eu queria aqui trazer para você, então, pensando nessa perspectiva de começar pelo porquê, de pensar nessa jornada da felicidade, eu queria entender para você qual seria o primeiro passo que uma pessoa deve dar para construir essa jornada em busca da felicidade. Tá. Antes de eu te responder isso, deixa eu dar uma dica, assim, de algo que achei... Eu assisti um filme, e aí se você tem filho, até recomendo fazer uma sessão pipoca junto, que é um filme, um desenho infantil, um filme de desenho animado, mas que eu acho que serve para adulto. Divertidamente. Ah, muito né? bacana. Não sei se você já viu. A gente hoje está aqui no Gentilmente, né? É bem parecido. O Divertidamente, ele fala sobre as 5 emoções básicas do ser humano, né? E é bem lúdico e muito profundo ao mesmo tempo.
E ele fala muito sobre... Uma coisa que me chamou muita atenção, divertidamente, é de que a melhor amiga de alegria é a tristeza. Elas passam o filme todo andando juntas e dialogando os conflitos que vão passando na mente da pessoa, né, do menininho lá. E aí, pela segunda vez que eu assisti o filme, foi que eu entendi. Foi que a ficha caiu. Eu disse, por que a alegria é a melhor amiga de tristeza? Assim, é tão antagônico, né, tão oposto. E na segunda vez que eu assisti, eu percebi que a gente só consegue ser feliz de forma plena se a gente aprende a também viver a plenitude dos outros sentimentos, das outras emoções, como os nossos momentos de tristeza. Então, a gente precisa entender que são emoções, que a gente precisa aprender a acolher ela. E quando a gente conversa com pessoas, por exemplo, que passaram por processos de depressão, elas sempre trazem isso para a gente, né? Que viver aquele processo, acolher aquela emoção de tristeza profunda, hoje faz ela conseguir perceber a felicidade de forma plena em coisas simples que antes ela não percebia. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso, né? Porque a gente, às vezes a gente foca muito na felicidade, que parece assim, algo até difícil e inacessível diante dos desafios e dos contextos de vida que às vezes a gente traz e que a gente tem, né? E de que é importante a gente entender que felicidade não é sobre aquilo que a gente tem, é sobre aquilo que a gente é. A gente vê pessoas que, por exemplo, têm muitas condições financeiras, têm muito acesso a questões materiais e não são felizes. E pessoas no interior do sertão do Nordeste, na miséria, com quase nada, e entregando, esbanjando generosidade e felicidade no pouco que tem, né? E aí a gente se pergunta, mas como essa pessoa é tão feliz se ela não tem quase nada? Porque felicidade não é o que você tem, né? E aí vem muito aquilo que a gente estava conversando anteriormente. É sobre o seu locus interno, sobre como você percebe e como você reage e interpreta aquilo que está ali ao seu entorno. E aí falando sobre o porquê, que aí o Simon Sinek, ele estudou, à luz da neurociência, né, como que grandes comunicadores, como que grandes líderes envolviam pessoas e engajavam essas pessoas para a ação, como Martin Luther King, como Steve Jobs, como é que eles conseguiam vender e envolver, engajar as pessoas em torno de um propósito. E aí ele percebeu que uma coisa comum a esses comunicadores era começar pelo porquê. Começar daquilo que fazia sentido e que movia ele para aquele objetivo. E aí, na medida em que ele compartilhava aquilo que fazia sentido para ele, as pessoas se conectavam emocionalmente com o objetivo dele. Acho que a curva de aprendizado é bem maior, né? Quando você entende o porquê do que você vai fazer algo. E aí eu começo a lhe pedir licença aqui para compartilhar um pouco da minha história, né? E até para ver se isso também, de alguma forma, ajuda as pessoas que estão assistindo a gente. Quando eu fui construir a Life Sprint, na verdade, eu comecei a trabalhar com consultorias para programas de saúde e bem-estar nas empresas assim que eu me formei. Então, no segundo semestre da faculdade, eu já sabia que eu queria ter uma empresa, que eu queria trabalhar com isso. Quando eu me graduei, eu já abri uma empresa. Mas com 4 anos, mais ou menos, ali trabalhando com treinamentos e consultoria, eu descobri que minha empresa estava falida contabilmente. E aí eu comecei a olhar, os meus sonhos começavam a não pagar os boletos. E aí eu olhava para o lado e os meus amigos, todos estavam fazendo um concurso público. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo,
Sei que tem gente aí de todo o Nordeste assistindo a gente, mas aqui no Rio Grande do Norte, em torno de 85% a 87% dos profissionais de saúde tem pelo menos um vínculo público. Então, eu era a única que, basicamente, da minha turma não fazia concurso. E aí você chega àquela fase de idade que as pessoas começam a cobrar uma estabilidade, né? Como é que você vai ser mãe matando um leão por dia? Você tem que pensar, né, nisso. E eu comecei a entrar em conflito interno. Poxa, será que eu estou errada e as pessoas estão certas? Será que eu estou sendo teimosa? E aí eu comecei, para atender a expectativa das pessoas que eu amo, né? Minha família, na época meu noivo também, eu comecei a estudar para concurso público. E para ir em tal da busca da estabilidade. E eu tive uma psicossomatização aguda grave. O que é isso, Larissa? Eu tive uma alergia, eu tive uma alergia grave, que eu fiquei empolada da planta do pé à cabeça. E eu passei 7 dias me internando. Eu ia para o hospital, me internava, me dava um medicamento, eu voltava para casa, não resolvia, voltava de novo. Eu passei por 7 médicos, tomei medicamento oral, venoso e muscular para alergia. Quem toma corticoide e antialérgico sabe que dá um sono danado. Então, imagine, eu só dormia. E essa alergia, ela não regredia. Ela diminuía, mas depois voltava. Até que uma médica chegou para mim e perguntou: minha filha, o que aflige a sua alma? E ali aquela médica, ela acessou algo que não existia no prontuário nem no laboratório bioquímico. Ela acessou a pessoa que existia por trás da doença. Ela se conectou com a minha alma e ali, com aquela pergunta, ela me fez acessar o meu porquê. E eu disse: isso não faz sentido para mim. O que é que eu quero dizer com isso, Aline? Ali eu comecei a perceber que eu estava incoerente comigo. Então, quando a gente está incoerente com a gente, é quando o que a gente deseja não está de acordo com o que a gente está fazendo. E isso gera uma emoção e um sentimento de tristeza, de angústia, de infelicidade. Então, as nossas emoções, muitas vezes, elas são um reflexo, uma percepção, né, fisiológica também, da nossa coerência, daquilo que nós desejamos, do que nós queremos e daquilo que nós estamos fazendo. E com aquela pergunta daquela médica, eu entendi assim, poxa, não é isso que eu quero para mim. Eu quero poder viver e ganhar dinheiro com o que me faz feliz. E o que me faz feliz não é ser funcionária pública. Isso pode ser para algumas pessoas. Isso pode fazer sentido, mas não faz sentido para mim, né? E aí, o que é que faz sentido para você? Qual é a sua verdade? Então, eu me conectei ali com a minha verdade. E aí, eu comecei a buscar organizar e tomar atitudes diferentes para encontrar coerência com a minha história e comigo. E isso teve consequências. Isso teve as minhas escolhas para caminhar na direção dessa coerência teve consequências. E é importante que a gente entenda isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi de que estar naquele estado também foram escolhas que eu fiz. Ninguém me obrigou a nada, né? Eu me permiti ser levada e conduzida para aquela situação. Então, é a autorresponsabilidade que a gente também precisa ter diante dos nossos processos. Ninguém permite a gente a nada. E aí eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta: qual é a parte de você que é responsável pelo resultado e pelo estado em que você está hoje? Essa é uma pergunta que é difícil a gente olhar no espelho e se fazer. Qual é a parte de você que é responsável aonde você está hoje? E o quanto você está em coerência com esse momento aonde você está?
Ali eu entendi de que eu tinha uma responsabilidade sobre aqueles meus resultados e que eu não estava em coerência e que eu precisava fazer algo diferente do que eu estava fazendo. E aí eu busquei começar a organizar isso. Então, algumas coisas aconteceram na minha jornada, né? Como, além de falida contabilmente, meu noivo disse, não, eu não consigo viver com essa instabilidade. E aí a gente passou por uma avaliação de alinhamento de valores quanto casal e a gente entendeu de que cada um deveria seguir a sua jornada de forma separada. E foi assim que eu comecei a construir a Life Sprint. Eu estava, quanto mulher, né, com a autoestima extremamente baixa, porque eu tinha perdido um relacionamento por querer continuar lutando a empreender. E eu estava empreendendo num negócio que estava falido, que eu queria consertar e que ninguém compreendia o que eu queria fazer. Então, eu tive que lutar contra várias frentes diferentes, várias áreas diferentes da minha vida. E antes desse furacão começar a passar pela minha vida, eu tinha um carro na garagem, eu tinha um apartamento num condomínio excelente, eu tinha um noivo que era muito bom para mim, eu estava ganhando, não sobrava, mas também não me faltava nada. E eu olhava o meu entorno e eu dizia, mas por que eu não me sinto feliz? E eu começava a me sentir culpada por ter tudo aquilo e não me sentir feliz. E quando eu passei por essa crise de adoecimento, e aí eu digo hoje que foi no hospital que eu encontrei, que eu acessei o meu porquê, e eu comecei a vivenciar essa jornada, e as pessoas que eram mais próximas olhavam para mim e diziam, o que está acontecendo com sua vida? Parece que você está no meio do furacão, porque a vida financeira está ruim, a vida afetiva está ruim, a vida profissional está ruim, a saúde está mais ou menos. Quer dizer, nenhuma das áreas da minha vida parecia estar organizada. Eu estava dizendo, essa daqui pelo menos tá boa, né? Tava um caos. E eu estava feliz. E você olhava para mim e eu estava serena e eu estava em paz, porque eu estava em coerência comigo. Eu sabia que eu estava fazendo o que precisava ser feito. Então, a felicidade é um estado, uma percepção, né, que tem muita relação com essa coerência. Embora externamente esteja parecendo que você está no meio de um furacão, você pode estar feliz. Legal. Acho que a sua história foi muito impactante aqui para esse ponto que a gente está tocando. Quando você falou sobre o momento que você acessou o porquê lá no hospital, acho que isso está muito ligado com o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui também nessa nossa jornada da construção da jornada da felicidade, que é a questão do autoconhecimento. Você conseguiu acessar esse porquê e entender que não era aquilo que você queria por questão de autoconhecimento. Você identificou que aquele não fazia parte do seu propósito, enfim, não estava atrelado a quem é a Larissa. Então, isso, hoje eu quero trazer aqui que você trouxesse essa dica, né, de que se existisse um processo, se é que existe um processo específico para uma pessoa seguir para construir o autoconhecimento, qual você diria que é? Terapia. Importante. Né? Terapia é porque às vezes a gente precisa realmente de um suporte profissional, tá? Para a gente conseguir realinhar o nosso locus interno que a gente falou anteriormente. Porque às vezes a gente está com uma percepção da realidade ou de nós mesmos que precisa ser ajustada e a gente não consegue fazer isso sozinha. E quando a gente... mas eu tenho uma amiga que ela dá um conselho muito legal, ou um amigo, né, um mentor, alguém que eu possa compartilhar. Isso pode ser terapêutico, mas isso não é terapia. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Existem vários recursos que podem ser terapêuticos e que podem ajudar você no seu processo de autoconhecimento, como uma meditação, como a prática de uma atividade física, como um programa de reeducação alimentar. Então, esses processos, apesar de serem questões que trabalham o nosso externo, né? Mas eles podem, ao vivenciar essa jornada como um processo de reeducação,
e aí ter um profissional que nos ajude a olhar para esse processo sobre essa perspectiva do autoconhecimento também é importante. Ele pode ser terapêutico, mas é diferente de você fazer terapia. Porque quando você vai para a terapia, você tem ali um profissional que vai ajudar a você a olhar para aquela sua história com alguns recursos, algumas técnicas e sem o julgamento. Porque por mais que você tenha um amigo ou uma amiga que seja um bom conselheiro, ele sempre vai trazer no conselho alguma base de valor, de crença e de experiência pessoal deles para o conselho, né? E a psicóloga, a terapia não. A terapia ele vai possibilitar com que você encontre as respostas que estão dentro de você. Ele vai fazer, e aí é importante que a pessoa queira fazer esse processo. E no momento dela, na hora dela, e tá tudo certo. Legal. E acredito que até nesse processo, né, junto com a terapia, essa pessoa ela consiga construir lá com o seu terapeuta, psicólogo, os seus principais valores, que é o que vai ajudar ela também a se direcionar, até e definir os seus principais limites, né? Que com base nos seus valores, com base no que você acredita, você vai conseguir estabelecer limites, por exemplo, do que você falou. Dentro do seu relacionamento, você conseguiu abordar isso e identificar o que não seria saudável para os dois continuar naquela jornada, né? Por causa dos valores, objetivos, metas de vida. Então, acho que isso também está muito ligado a esse processo de construção de autoconhecimento, a princípio, né? Eu digo que é perfeito isso que você colocou. E, assim, uma das coisas que me ajudou muito a tomar as decisões que eu precisei, que não foram fáceis, né? Para encontrar a minha coerência e construir a minha história, foi justamente aprender a separar o que é meu e o que é do outro. Perfeito. Não só com o meu noivo, mas com todas as pessoas que estão ao meu entorno. Seja meus familiares, seja no ambiente de trabalho, com os meus clientes ou com os meus fornecedores. Enfim, é importante que a gente aprenda a entender o que é meu e o que é do outro. E a entender de que, por mais que algo seja desafiador para a gente e que doa, a gente pode atravessar isso sem tanto sofrimento. Então, a gente aprende a modular e a autogerenciar as nossas emoções de uma forma mais saudável. Perfeito, Lari. E agora que a gente terminou esse primeiro ponto falando sobre autoconhecimento, primeiro ponto da construção da nossa jornada da felicidade, eu quero convidar você e o nosso público aqui de casa a seguir para os próximos pontos. O segundo ponto, na verdade, da construção de uma jornada da felicidade, de uma qualidade de vida efetiva, que é segundo Dan Buettner, é saber enfrentar ativamente os nossos problemas. E, a princípio, eu acredito que isso possa parecer um pouquinho complexo, né? Que tem pessoas que, às vezes, não conseguem atrelar problema à saúde mental. Se a gente vê o problema, instantaneamente a gente pensa em meu Deus, eu vou ficar louca, eu vou ficar estressada com isso. Mas aí eu queria saber se você consegue aqui explicar pra gente o que é enfrentar os problemas ativamente e como é que isso está atrelado, como é que isso afeta a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental. Tá. Quando a gente fala em qualidade de vida, também há outro conceito que é subjetivo. O que é qualidade de vida para mim pode ser diferente do que é qualidade de vida para você, principalmente dependendo do contexto, do momento de vida em que cada um está, né? Mas falando em questão de enfrentamento de problema, né? E aí a gente tem alguns pontos assim, que é importante, né? Primeiro, o que a gente estava conversando anteriormente, a questão do autoconhecimento e de aprender, como esse autoconhecimento pode ajudar você a modular os seus locos internos para que você, a forma como você percebe e reage ao problema, seja um pouco mais, como é que eu posso falar? Porque algumas pessoas, elas tendem a potencializar ou aumentar a situação problema, muito mais do que o problema de fato é. E isso tem muita relação com o locus interno e com essa necessidade de trabalhar esse autoconhecimento, de trabalhar essa ansiedade, né?
para que você aprenda a regular. Por exemplo, pessoas que estão em alto grau de ansiedade, ela tende a potencializar as situações problemas e até mesmo criar situações problemas antes mesmo delas existirem. Então, muitas vezes eu aprender a controlar e a gerenciar essa minha ansiedade, que é muitas vezes do meu locus interno, né? Vai favorecer a eu enfrentar esse problema de uma forma diferente. Então, isso tem muita relação com essa busca do autoconhecimento que a gente estava conversando anteriormente. Mas, assim, de forma prática, objetiva, para eu deixar para você que está aqui conversando comigo e para você que está nos acompanhando, uma dica de Lari, mas o que é que eu posso fazer hoje, né, de algo simples e prático, para eu aprender a exercitar o enfrentamento dos problemas de uma forma diferente. E até tendo uma conexão já com o nosso tema central, que é a nossa jornada da felicidade. Muito se tem falado nos últimos anos sobre o poder da gratidão. E até se banalizou um pouco isso, infelizmente. Só que quando a gente fala sobre o sentimento de gratidão, existe na neurociência um estudo que mostra que a área do cérebro, o núcleo accumbens, ele registra o sentimento de infelicidade e de gratidão. Então, não existe como você ser grato e infeliz ao mesmo tempo. Quanto mais grato você é, mais feliz você se torna. Então, o exercício da gratidão pode ajudar a você a aumentar os seus níveis de felicidade. E esse exercício da gratidão foi um recurso que me ajudou muito a atravessar todas aquelas situações de crises que eu falei para você anteriormente. Então, por que as pessoas olhavam para mim e via que todas as áreas da minha vida estavam afetadas, mas eu estava em paz e eu estava feliz? Porque eu aprendi a ser grata a tudo que me acontecia. A gente geralmente é ensinado a ser grato somente por as coisas que dão certo na nossa vida, por aquilo que a gente planejou e que saiu conforme a gente, né, as nossas conquistas conforme o que a gente planejou. Mas a gente não é ensinado a ser grato pelas coisas que não aconteceram da forma como a gente planejou, como a gente queria, que deram aparentemente errado. E quando a gente começa a aprender a olhar para essas situações com o olhar porque assim, ser grato e exercer a gratidão não é simplesmente você dizer obrigada ou gratiluz, né? Não é isso. E nem eu estou aqui querendo também fazer o pessoal tem falado muito sobre uma felicidade, uma positividade tóxica, né? Não existe uma pessoa que é 100% sempre feliz. Como eu falei anteriormente também, divertidamente, né? Felicidade é a alegria é a melhor amiga da tristeza. Então, é importante que a gente aprenda a acolher os nossos sentimentos. Então, diante dos conflitos, isso não quer dizer que você não vá ficar triste, em que você não vá sentir medo, não vá sentir angústia. Mas aprender a ser grato ou grata diante das situações vai fazer com que você não tenha sofrimento, que é diferente, tá? Diante desses processos. Então, você sentir tristeza, felicidade, medo, angústia, são sentimentos que é natural do ser humano. Mas você sofrer, aí é uma coisa que a gente pode ajustar para a gente modificar. Então, aprender a ser grato, a ser grata a tudo que me acontecia, e eu vou trazer alguns exemplos práticos, né? Quando eu perdi meu pai, por exemplo,
foi um dia que eu tinha dito, poxa, faz tempo que eu não pratico o exercício da gratidão, vou começar hoje. E aí, naquele dia, meu pai morreu de infarto. E eu disse, caramba, Deus, como é que eu vou conseguir ser grata a uma situação dessa, que foi uma das coisas mais difíceis que me aconteceu. E aí eu comecei a mandar mensagem para os médicos que cuidaram dele durante toda a vida dele, né? Agradecendo por cada uma das vezes. Meu pai infartou 8 vezes. Então, assim, cada uma das vezes que ele infartou, como eles ajudaram, como eles cuidaram. Comecei a agradecer a Deus pelos anos de vida que ele me permitiu viver ao lado dele, pelo pai que ele foi para mim, por tudo que ele me ensinou. E comecei a encontrar várias coisas, mesmo diante do luto e da perda, daquilo que foi mais difícil emocionalmente para mim, eu ainda assim consegui encontrar algo a ser grata. Então, eu sempre costumo fazer o seguinte exercício com as pessoas. Pense em algo que nos últimos 15 dias fez você ser muito infeliz ou ter muita raiva. Algo que você foi contrariado ou contrariada. Algo que não aconteceu conforme o que você planejou e que você gostaria que tivesse sido diferente, que lhe irritou de alguma forma. Já conseguiu imaginar? Já conseguiu pensar em alguma coisa? Pensando. Em várias. Pronto. Então, pega apenas uma. Só uma, tá? Não mais que uma. Pega só uma e agora olha para essa situação e encontre algo que você possa agradecer. Ah, Larissa, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas se você fizer esse exercício, você vai encontrar alguma coisa. Algum aprendizado que você teve. Alguma oportunidade de aprender a fazer diferente. Alguma habilidade que você não sabia que tinha e você descobriu porque você teve que resolver aquilo de uma forma diferente. Então, sempre vai ter algo a agradecer. É como você está nessa posição aí, olhando para mim, você está tendo uma perspectiva dessa sala diferente da minha, que estou nesse ângulo da sala, e estou olhando para você e estou vendo outras coisas que você não está vendo. Então, na hora em que a gente começa a fazer esse exercício, numa coisa simples que seja, ou então em algo realmente que vai ser desafiador você iniciar esse exercício mental. Mas na hora em que você começa a treinar isso, você começa a ver a sala sobre uma perspectiva diferente. E é preciso que a gente treine, porque soft skill, comportamento, né, e habilidades comportamentais, a gente não ensina, a gente desenvolve. E para a gente desenvolver, a gente precisa treinar. É como você ir para a academia. O seu músculo só vai crescer se você for lá e você treinar. Não adianta o profissional da educação física ensinar você, você tem que fazer esse exercício assim, assim, assim. O seu músculo não vai crescer somente ele ensinando a você. Ele só vai crescer se você for lá e treinar. Comportamento e soft skill e habilidades só são desenvolvidas se você for lá e treinar. Eu acho que essa dica que você trouxe foi assim, a dica, porque parece algo simples, né? Seja grato. Parece ser algo muito simples, mas é muito interessante como esse comportamento, ele desencadeia também outras situações. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fala, às vezes eu me estresso no início do dia por uma pequena coisa que deu errado, eu vou ver todas as outras coisas do dia dando errado também por causa dessa pequena coisa. Então, se ela tivesse esse olhar diferente para essa primeira coisa que aconteceu, com certeza as outras coisas ela conseguiria enfrentar também ativamente, tendo um olhar anterior. Como é que eu posso me importar agora diante disso? Como é que eu posso observar ao invés de já ver o problema e se estressar, se irritar porque é um problema? Interessante isso que você trouxe, que me lembrou outra coisa. Às vezes você está diante de um problema e aí você começa a entrar ficar com raiva, irritado, chateado. E isso gera uma vibração negativa. E parece que quando você está nessa vibração negativa... Parece não, é assim. Quando você está nessa vibração negativa, outras coisas começam a dar errado. E aí outros problemas começam a acontecer. E parece até atrai. Parece um efeito dominó. Né? Certamente você já teve algum momento da vida, você também que está aqui com a gente, já teve algum momento em que você teve essa sensação.
né? E também tenho certeza que você já teve a sensação oposta, de você estar numa energia positiva, de você estar num momento de tanta felicidade e vibração boa, que tudo que você deseja, tudo que você pensa, às vezes você pensa em uma pessoa e aquela pessoa liga para você ou manda uma mensagem para você. E você, caramba, eu estava pensando em você hoje, né? E você entra nessa vibração. As mesmas coisas acontecem pensando no ambiente de trabalho. Às vezes você chega numa sala, ninguém fala nada e você sente que a energia daquele lugar está pesada. E você sente que o clima está tenso. Energia, né? A energia do lugar. Como também você pode chegar naquele lugar e ninguém lhe dizer nada e você se sentir bem. E você dizer, caramba, que lugar gostoso, que vibe boa aqui, né? Um lugar de paz, um lugar leve. Então, a física quântica aplicada à qualidade de vida e ao bem-estar explica isso. É como ele diz que as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles têm vibrações e frequências. Então, é como, imagine a estação do rádio. É como se as nossas emoções, elas tivessem estações de rádio. E quando a gente exercita a gratidão, a gente entra numa frequência de onda de vibração mais positiva. E isso faz com que as coisas ao nosso entorno, elas comecem a dar certo, elas comecem a encontrar mais leveza. Quando eu comecei a exercitar o hábito, né, de agradecer pelas coisas que me aconteciam, por mais desafiadores que os problemas que viessem até mim, né, pudessem parecer a quem estava externo a mim. E aí eu lembro muito que uma vez eu precisei pegar dinheiro com a agiota para colocar as certidões negativas da minha empresa em dia e fechar um grande contrato. E aí, depois de tudo organizado, o cliente mandou para mim uma mensagem cancelando. E eu não fechei o contrato e fiquei com o agiota na mão e eu baixei a cabeça e eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho que aprender com isso? E aí eu comecei a entrar assim, lógico que aquilo dali gerou angústia, tristeza. Eu passei 15 dias chorando. Mas eu fui fazendo o exercício aos poucos. Às vezes não é instantâneo, rápido, que nem tomar um remédio, né? Você tem que ir fazendo aquele exercício, é um treinamento, né? Vai ter dias que você vai estar mais cansada para ir para a academia, mas mesmo assim você tem que ir lá e treinar, né? Então, a mesma coisa são com as nossas emoções, são com os nossos pensamentos. A gente tem que se colocar na condição do treino, do exercício, da meditação vai ajudar, pode ser um canal de exercício para isso também. Então, isso vai ajudando a gente no processo do autoconhecimento também, que a gente vem conversando anteriormente. E entender também que a vida é feita de ciclos de desequilíbrios também, né? Então, durante esses ciclos que a gente passa, que vão ser desequilibrados de certa forma, a gente vai tirar alguma lição, seja positiva ou seja uma lição que não foi tão boa para você, você vai tirar algo, como a questão do empréstimo. E aí, só fechando rapidinho o raciocínio, então quando a gente entra nesse ciclo de agradecer, né, de sentir a gratidão, não somente falar, mas sentir a gratidão, a gente começa a exercitar essa frequência vibratória nossa, e aí as coisas começam, a vida começa a encontrar um eixo, e as coisas que você precisa, elas começam a entrar em ordem. Então eu sempre digo assim, se você está passando por um momento de caos, não se angustie, porque antes da ordem chegar na sua vida, o caos se instala, bagunça tudo para reorganizar a sua vida, né? Então a gente vive realmente esses ciclos, e eu sempre costumo dizer, você já fez exame cardíaco? Acho que não, porque você é muito novinha, ainda né? não. Mas você já deve ter visto uma imagem que o exame, o eletrocardiograma, ele tem um gráfico que é meio assim, né? Ali é sinal que você está viva.
Altos e baixos. Né? Altos e baixos. Quando o eletrocardiograma ele fica reto, é porque você morreu. Então, assim, não existe aquela felicidade sempre. Porque aí você morreu. Né? Tem gente que tá vivo, mas está emocionalmente morto. Tá? A vida está só passando. E ele está aqui só sobrevivendo à vida. Então, é como se emocionalmente tivesse assim. Não existe. Esses nossos altos e baixos são necessários para a gente se sentir vivo, para a gente aprender com a vida e para a gente evoluir, para a gente crescer. Né? A gente só precisa aprender a lidar com os nossos altos e baixos como algo natural e saber como vivenciar cada um desses momentos. Isso, perfeito. Por isso a importância de saber enfrentar ativamente esses problemas, né? Porque não é porque a gente está aqui construindo a nossa jornada da felicidade, que a gente está falando sobre como ser saudável, sobre como ter qualidade de vida, que não vão existir problemas. É diferente. A diferença disso tudo é que, em meio a essa qualidade, em meio a essa saúde mental, a gente vai saber como lidar com essas questões. Então, por isso, aprendendo a viver gentilmente. A perfeição da vida é justamente das imperfeições. Perfeito. Bom, Lari, agora vamos partir para o terceiro ponto da nossa jornada de construção, da jornada da felicidade, né? E aí esse terceiro ponto é a questão da ligação com a família. E eu trouxe aqui até um estudo da Harvard Business que fala que, destaca que os relacionamentos familiares saudáveis podem aumentar a longevidade, diminuir o risco de doenças crônicas e melhorar o bem-estar emocional. Como é que você explicaria isso? Sim, com certeza. Influencia muito na nossa percepção de bem-estar, né? A nossa família, geralmente, ela é a nossa base, a nossa primeira escola de relação afetiva com a vida, né? Por meio das nossas relações familiares. Então, muito do nosso locus interno vem dos processos que a gente vai aprendendo dentro desse contexto familiar, onde a gente vai se desenvolvendo, onde a gente vai crescendo, onde a gente constrói a nossa base de valor, as nossas primeiras experiências e repertório de vida e emocional. Então, a gente estar em conexão, se sentir pertencente, né, a essa família, estar em harmonia com ela, com certeza influencia muito na nossa saúde emocional. Então, uma coisa que eu posso compartilhar assim, do que eu aprendi, porque na Life Sprint, tudo que a gente ensina, tudo que a gente faz dentro do nosso trabalho, ele, lógico, tem muito estudo científico, essa é a nossa base. Eu tenho formação técnica na área de qualidade de vida, mas desde aquele momento lá do hospital que a gente conversou no início, eu passei a ser um grande laboratório vivo de tudo que a gente faz. Então, tudo que a gente também compartilha com as pessoas é muito também do nosso processo. Eu digo nosso porque não somente meu, mas do nosso time, mas também é o fruto do que a gente vive nas nossas histórias e a gente compartilha por meio dos nossos processos de aprendizados também como pessoas, né? E uma das coisas que eu aprendi dentro dessa pauta família é que a gente precisa entender qual é a nossa posição e o nosso lugar dentro do nosso sistema. Às vezes a gente está no nosso sistema familiar, a gente é filho, mas a gente está assumindo um papel de mãe e pai dos nossos irmãos ou dos nossos pais. Muitas vezes por um contexto de necessidade, de sobrevivência, a gente vai se adaptando. Às vezes a pessoa ela é o provedor ou a provedora, ou o filho mais velho, e você acaba, por uma questão financeira, situacional também, de saúde, muitas vezes, assumindo um papel dentro do sistema que não é seu, né? Então,
quando eu aprendi, foi um processo de autoconhecimento também para mim, entender que eu posso ser o apoio e o suporte que meus pais ou os meus irmãos precisam, mas estando na minha posição de filha mais nova, no meu caso, né? Eu sou a caçula no meu sistema familiar. Então, a autoridade que me é dada por uma situação ou por uma condição não pode ser misturada ou confundida com a minha posição dentro desse sistema. Então, eu, quanto filha mais nova, eu tenho que honrar aqueles que vieram antes de mim. Minha irmã mais velha, meu irmão do meio, né? Eu, por mais que dê o suporte ao meu pai e à minha mãe, porque eles estão envelhecendo e eles precisam que eu chegue e dê esse apoio, mas eu tenho que manter o entendimento de que ela é minha mãe, ela vai ser sempre maior que eu. Ela é a grande e eu sou a pequena. É assim que a gente geralmente fala, né? No conceito do sistema familiar. Então, Bert Hellinger, que é o criador do conceito de constelação sistema familiar, ele traz muito isso para a gente, de que a gente se sentir pertencente ao nosso sistema familiar, a gente honrar pai e mãe e a gente ocupar o nosso lugar no nosso sistema, são 3 premissas básicas e importantes para a gente aprender a dar e receber, né? Aprender a dar e receber. Muitas vezes a gente só dá, a gente só ajuda, a gente só contribui, a gente só fornece e a gente tem dificuldade de receber. De receber, inclusive, carinho, de receber elogio, de receber ajuda, de pedir ajuda, né? Então, às vezes, a gente vai se acostumando tanto a ser forte que a gente não se permite, e a gente vai se tornando a ser forte porque a vida vai pedindo que a gente sobreviva a algumas situações e a gente vai assumindo essa carcaça forte. E a gente não se permite receber. Então, Bert Hellinger, ele chama a atenção da gente para esses 4 pontos, né? Que é extremamente fundamental para o nosso sentimento de equilíbrio, harmonia e felicidade para com a vida. Então, por mais que, de repente, você tenha algum tipo de situação conflitante com os seus irmãos ou com os seus pais, isso não quer dizer que você tenha que aceitar algo que, de repente, para você está errado. Mas você tem que aprender a tomar eles como eles são. Porque cada um de nós estamos aqui fazendo o que pode com o que tem. E às vezes o sofrimento vem pela necessidade de querer controlar e mudar o outro, para ele seja como você quer que ele seja. Mas às vezes ele não consegue ser diferente, ele só consegue dar aquilo que ele está dando. E tá ligado ao que você falou lá no início, né? Sobre dividir quem é você, o que é seu e o que é do outro. Exatamente, perfeito. E aí quando você começa a entender o que é seu e o que é do outro, e entender que o outro, ele não consegue dar aquilo que talvez você espere que ele dê, e entender que ele está dando o máximo e o que ele consegue dar, com as limitações que cada um de nós temos. E aí, quando você começa a mudar o ângulo da sala, como a gente falou, né? É mudar a perspectiva, o olhar. E conhecer um pouco dessa técnica da constelação sistêmica me ajudou muito a entender qual era o ângulo da sala que eu tinha que olhar de uma forma diferente. Entender o que é meu e o que é do outro e ir para o meu lugar. E aí, quando você vai para o seu lugar, não quer dizer que você vai deixar de ajudar ou de contribuir,
mas você vai ter um nível de consciência, né, diferente. E quando você vai para o seu lugar, naturalmente as pessoas que fazem parte do seu sistema, elas começam a ter que ir para o lugar delas também. E isso vai construindo a harmonia dentro da família. Porque às vezes a gente vê alguns sistemas familiares que estão disfuncional, como a gente chama, porque cada um está num papel errado, né? A mãe tem que ser mãe, não filha. A filha tem que ser filha e não mãe. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi muito no meu processo e que eu vejo que é muito necessário em determinados contextos que a gente ajuda, né, nos processos das pessoas que a gente acompanha. Então, eu sei que não é simples, mas eu espero que tenha feito sentido. Totalmente. E aí você também tem, voltando para essa parte dessa construção desse laço familiar, você tem alguma dica ou conselho para as pessoas que desejam fortalecer esse laço com alguém que vive ali diariamente, mas sente um pouco de distanciamento? Tem alguém na família que queria se aproximar mais, porque sente que precisa de ter uma relação mais forte com aquela pessoa. Você tem alguma dica? Olha, eu não lembro agora exatamente o nome do autor, tá? Mas ele fala sobre relações fluidas, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade nos nossos relacionamentos, porque os relacionamentos eles não têm profundidade, consistência, raiz. Bauman. Né? E isso é Bauman, exatamente, perfeito, obrigada. O Bauman fala muito isso. E para a gente construir relacionamentos que tenham um maior nível de conexão, a gente se conecta pelas nossas vulnerabilidades. E as pessoas, elas têm muito medo de colocar suas vulnerabilidades. E eu concordo que a gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo mundo tem maturidade emocional para acessar as vulnerabilidades do outro com respeito, né? Então, é importante que a gente também construa esse ambiente de confiança nas nossas relações, um ambiente de segurança psicológica, para que a gente possa colocar as nossas vulnerabilidades para com os outros, seja no contexto familiar ou seja no contexto das nossas relações profissionais. Isso é extremamente importante para que a gente consiga construir conexões afetivas, né? Então, às vezes você deseja que seu irmão ou sua mãe ou seu pai, né, tem uma relação diferente com você, gostaria que fosse mais próximo, gostaria que fosse mais carinhoso, ou carinhosa, ou compreensivo, ou respeitasse algumas escolhas suas. Então, assim, se permita construir esse ambiente, esse espaço para colocar. Porque se você nunca falar, o outro não vai também saber o que é que está passando dentro de você. E às vezes o outro não sabe, né, que aquilo dali de repente é importante para você. Acho que a questão aí é sobre o ponto que é o principal causador de problemas em qualquer tipo de relacionamento, que é a questão da comunicação, né? Isso. Sobre ser aberto, ser vulnerável, e tudo isso está ligado à comunicação. E outra coisa também que é muito importante, né? Não é sobre o outro, é sobre você. Exatamente. Não é a questão do que o outro faz, é o quanto você deixa com que isso reverbere ou mobilize você, ou impacte você. Então, assim, não é o que o outro faz, é o porquê o que essa outra pessoa está fazendo isso está mexendo com você. Por que isso está lhe incomodando? Fale sobre esse incômodo,
Fale que, não, o seu limite é aqui. Isso daqui para mim não é legal. Eu gostaria que fosse diferente, né? E existe uma técnica chamada comunicação não violenta que pode ajudar, né? Deixo essa dica para vocês, de repente, buscar informação e se aprofundar um pouquinho sobre isso. A comunicação não violenta, ela ajuda muito a gente a dar feedbacks e a construir uma comunicação expondo, né, e colocando as nossas emoções diante daquele fato. E construindo ali, junto com o outro, de forma colaborativa, uma forma diferente de lidar com aquela situação. Então, é um treino, é um exercício. Bastante. E esse ponto que a gente está falando agora sobre ligação com a família, né? Fala muito sobre relacionamentos, que está ligado aí com a qualidade de vida. E tem os outros 2 pontos que a gente vai tratar aqui agora, né? Partindo já para a nossa próxima ponto da construção da jornada da felicidade, que é sobre o viver em comunidade e questão de socialização, que também se trata da questão de relacionamentos, né? Então, são pontos que se interligam, esses 3. E aí eu queria saber como é que você enxerga essa conexão entre esses pontos e também entre si. O que é cada um deles? O que é viver em comunidade e o que é também essa questão da socialização e como isso afeta a qualidade de vida? Sim. Quando a gente fala em viver em comunidade, eu acho que o principal tópico, assim, para você ter uma boa convivência em comunidade, eu acho que é respeito à diversidade. No sentido de você entender que o diferente, ele pode ser extremamente saudável para o ecossistema. E assim, o respeito, eu acho que é a base de valor que rege qualquer comunidade. Você não precisa concordar com os pensamentos diferentes do seu, com o estilo de vida, o modo de vida que é diferente do seu. Mas você precisa aprender a respeitar o que é diferente de você, né? Então, eu acho que essa é a principal lei que rege qualquer comunidade. Isso é o que eu vejo desde morar num condomínio a um conceito de comunidade em torno de uma marca, dentro de uma empresa, né? Eu acho que uma outra questão em relação à comunidade que é muito importante é a colaboração. Da gente entender que a gente está aqui para servir, para contribuir, para aprender junto, para crescer junto. E aí, quando a gente tem o respeito ao diferente, esse processo de aprendizado e de colaboração possibilita experiências muito ricas. Porque, veja só, se eu estou sempre andando nos espaços com pessoas que têm o mesmo contexto social que eu, estudam a mesma área que eu, pensam do mesmo jeito que eu tenho uma limitação na expansão da minha perspectiva de mundo, eu tenho uma limitação na expansão das minhas experiências, do meu nível de consciência e do meu potencial criativo também. Então, quando eu me permito me conectar com o diferente e viver essa experiência, eu amplio as possibilidades de eu olhar da sala sobre uma perspectiva diferente. Eu amplio minha possibilidade de aprender sobre algo que eu não conheço. Eu amplio a possibilidade de me tornar uma pessoa com um repertório de vida mais vasto, e isso vai me trazer a possibilidade de me tornar uma pessoa mais criativa e inovadora. Até porque tem uma teoria que fala, eu não sei necessariamente a fonte disso, mas tem uma teoria que fala, é uma frase bem famosa, que é: você é a média das 5 pessoas que te rodeiam. Então, por que não procurar por pessoas que realmente vão te agregar dessa forma, vão te agregar positivamente, aumentando sua criatividade, seu repertório de vida, que tudo isso vai contribuir também positivamente para você. Ou você vai trazer isso como algo que você precisa melhorar, precisa desenvolver, mas enfim. E um terceiro ponto, né? Então, a gente falou sobre o respeito,
sobre a questão da colaboração. E eu acho que o terceiro ponto é pertencimento. Você não constrói uma comunidade sem se sentir pertencente. E para eu me sentir pertencente, eu tenho que ser ouvido. Então, ter espaços de fala para que as pessoas elas se sintam ouvidas e fazer com que elas se sintam participantes e que elas possam construir o processo junto. Ela sentir que ela deixou um pouquinho dela na construção daquilo. Então, isso traz um senso de pertencimento. Se eu não favoreço esse terceiro ponto, eu não tenho uma comunidade, eu tenho um grupo. E aí existe uma diferença entre eu ter um grupo e eu ter uma comunidade. Legal. E aí, sobre esses pontos aqui que a gente acabou de conversar, né? Socialização, viver em comunidade, trouxe aqui alguns pontos positivos, benefícios, né? Que a Universidade de Stanford e da Associação Americana de Psicologia, que eles fizeram uma pesquisa e identificaram quais são os principais pontos positivos desse ponto de viver em comunidade e estar sempre em socialização. O primeiro ponto foi que pertencer a uma comunidade proporciona um senso de pertencimento e apoio emocional, que vai reduzir a solidão e promover a saúde mental. Outro ponto sobre a socialização é que ela ajuda a liberar o estresse e promove a liberação de hormônios como a ocitocina, que pode melhorar o nosso bem-estar emocional. Outro ponto foi sobre comunidades que oferecem oportunidades para o desenvolvimento e habilidade de resiliência, senso de propósito, que foi o que a gente trouxe aqui no início, né? Que são fatores essenciais para uma vida satisfatória. Além disso, também fazer parte de uma comunidade pode fornecer acesso a recursos, oportunidades de network e um sistema de apoio que pode ser benéfico em momentos de necessidades. E o último ponto é que acho que se a gente conseguir atrelar isso, inclusive ao ambiente de trabalho, a gente consegue atrelar, na verdade, tudo isso também ao nosso ambiente de trabalho. E aí, um ponto aqui que eu trouxe foi sobre... Existem pessoas que elas são mais reservadas. E aí, isso não significa que ela não vai estar em socialização, que ela não vai estar em comunidade, mas para algumas pessoas isso possa ser um pouco mais difícil. Então, pessoas que são introvertidas, introspectivas, e aí que são tímidas também, né? Então, o que você sugere para essas pessoas? Que tipo de exercício? Como é que ela pode se inserir em algo que faça sentido para ela? Bacana. Antes de eu te responder, você estava falando aí, eu me lembrando... tem um estudo na Inglaterra que fala sobre felicidade e eu não lembro, foi um artigo científico, eu não lembro agora exatamente o autor, mas ele fala sobre a importância das nossas relações sociais e principalmente as nossas relações com os amigos como um dos pilares e uma das principais coisas que são importantes para nosso sentimento e nossa percepção de felicidade. Então, estar em um ambiente de comunidade em que eu me sinto pertencente, onde eu tenho um espaço para construir essas relações de uma forma saudável, né, é extremamente saudável, importante para a sua percepção de felicidade e de qualidade de vida e bem-estar que a gente vem conversando aqui, né? Só lembro de novo a pergunta que você fez no final. A pergunta foi sobre pessoas que são mais reservadas, que são tímidas, como é que a gente pode dar uma dica aqui para ela nesse quesito de socialização e viver em comunidade. A gente precisa entender que cada pessoa tem uma forma diferente, né, de interagir. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Famoso. Ele fala muito de uma relação de casal entre homem e mulher, mas eu acho que se aplica a qualquer relação, não somente entre casal. E tem algumas pessoas que elas não vão ser aquelas pessoas de falar, né, de dar presentes, mas vão ser aquelas pessoas de servir, de ouvir, né, de dedicar tempo de qualidade. Então, a gente tem que entender que cada pessoa ela vai ter uma forma diferente de contribuir para aquela comunidade. Tem algumas pessoas que vão ser excelentes pessoas para acolher, para ouvir quem precisa ser ouvido. Tem pessoas que vão ser excelentes para servir, para cuidar. Tem pessoas que vão ser as pessoas que vão estar falando. Agora, se ela precisa aprender a falar sobre as emoções dela e ela tem dificuldade de expressar isso, e isso, de alguma forma, traz algum tipo de sofrimento ou dificuldade de relacionamento para ela,
aí talvez ela precise de um apoio profissional para ajudar ela no treinamento dessa habilidade emocional e comportamental. Porque muitas vezes a gente não consegue isso somente sozinho. É preciso que a gente tenha um apoio profissional que nos guie, que nos oriente, que nos treine, assim como eu vou praticar um exercício físico e eu preciso ter um direcionamento de um educador físico, assim como eu vou fazer um processo de reeducação alimentar e eu preciso ir para uma nutricionista para que ela me oriente. Quando a gente fala em questões emocionais, a gente também precisa ter um profissional que nos ajude em relação a isso e a gente precisa quebrar com essas limitações e esses preconceitos que a gente constrói, né? Então, é isso. Perfeito, Lari. Então, agora que nós finalizamos a construção da primeira parte da jornada, queria saber quem aí está nos assistindo, conseguiu acompanhar, quem teve bons insights de acordo com a nossa conversa. Se você pensou em algo muito legal ou lembrou de algum conteúdo que já leu ou assistiu sobre os pontos que trouxemos aqui, podem ficar à vontade para compartilhar com a gente aqui no chat também, tá? E aí também, hoje pela manhã, né, acho que vocês devem lembrar, nós compartilhamos com vocês uma pílula que tinha uma ferramenta muito legal sobre essa construção de aspectos que listamos aqui hoje, que foi a Roda da Vida. Você conhece a Roda da Vida, Larissa? Sim, sim. E aí, o que você tem a falar sobre ela? Como é que se constrói a Roda da Vida? Quais são os principais aspectos? O que você acha mais legal na Roda da Vida? O que eu acho mais legal é que você consegue olhar para a sua vida de forma sistêmica, sobre diversos aspectos e ter assim um radar de uma forma global, né, dali dos principais pontos que precisam ser olhados e trabalhados de acordo com o momento da vida em que você está, né? Isso não quer dizer que você é daquele jeito, é como você está. E diante daquela situação em que você está, esse exercício de autoobservação é extremamente importante para que a gente possa construir a nossa coerência e tudo aquilo que a gente conversou no encontro de hoje. Então, um ponto de atenção que eu deixo é de que às vezes a gente olha assim e pode ter vários pontos que você queira mudar ao mesmo tempo. E aí pode parecer algo muito desafiador, muito impossível, porque pode ter mais de um ponto ali que precisa ser olhado, que precisa ser ajustado. E aí uma dica que eu deixo para isso é que o poder do hábito, ele traz para a gente e vários estudos sobre mudança de comportamento e sobre mudança de hábito, eles falam isso. Que o grande problema da frustração de quem tenta mudar algo e não consegue se manter engajado naquele processo de mudança e não consegue alcançar os resultados que deseja, é muitas vezes por querer mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você quer ter sucesso, né, depois de fazer essa autoavaliação, escolha um ponto e comece por esse ponto, né? Mesmo que tenha 2, 3 pontos, 4 pontos que você precise mudar, escolha apenas um para você começar a sua jornada de mudança. E como é que eu escolho, Larissa? Se eu tenho 2, 3, 4 pontos que eu preciso ajustar, o que é que pode me ajudar a tomar essa decisão? Então, a gente sempre sugere para você pensar o seguinte, tá, desses 3, 4 pontos que tem aí, qual deles que se você fizer um ajuste nele, ele vai impactar de forma positiva nos outros que também precisam ser ajustados? Qual é aquele ponto que, se eu organizar ele, ele vai reverberar de forma positiva, que nem um efeito dominó, né, nos outros? Então, pensa sobre isso, escolhe um e começa a ajustar ele, que aí os outros, naturalmente, eles já vão começar a melhorar. Talvez não vão ficar na situação do estado ideal que você queira, mas já vão começar, por tabela, a melhorar também. E uma segunda coisa gente, não existe vida perfeita.
voltando lá, a gente sempre vai ter os altos e baixos, sempre vai ter alguma área da vida, de acordo com o nosso momento, né, que a gente está passando ali. Às vezes você está numa fase em que você está um pouco mais focado no trabalho, outra que você está um pouco mais focado no seu momento de família. Enfim, a gente tem esses momentos de acordo com as situações que a gente vai vivenciando, e é importante que a gente entenda esses nossos momentos também, tá? Com certeza. E aí, acho que até vou para uma terceira dica aqui. Perfeito. Sobre a questão de, dentro da roda da vida, a gente precisa dar pontuações sobre cada aspecto, né? De relacionamentos, finanças. E aí, às vezes, as pessoas se perdem muito pensando no referencial. Não vou me dar um 10 aqui, não acho que estou bem em finanças porque, sei lá, não sou milionária. Então, não acho que mereço um 10. Não vou dar um 10 aqui para minha relação com a família porque, sei lá, não moro com todo mundo de um. Talvez nem todo mundo se fala 100%. Mas é sobre você se ter como referencial principal. Então, para você, o que seria ideal nessa parte de finanças ter aqui, ser pontuado como 10? Seria, estou seguindo o meu planejamento financeiro certo, ou ainda estou conseguindo revisar ele mensalmente. Então, esse seria uma nota 10. Perfeito. E não necessariamente um referencial de outra pessoa que a gente está vendo. Exatamente. Então, tenham muita atenção nesse quesito também de quando for preencher essa roda da vida, de ter essa atenção, essa calma. Excelente observação. Isso, de ter essa atenção e ter essa calma sobre esses pontos que a Larissa trouxe também e que a gente trouxe aqui agora, né? Porque a roda da vida está sendo utilizada, de fato, para que você consiga avaliar todos esses aspectos. Então, não se desespere, vamos com calma, que lá a gente vai conseguir chegar. Não existe vida perfeita. E a gente está nesse caminho de aprender a viver gentilmente, né? E aprender a viver gentilmente é isso, é ter a consciência de todos esses aspectos. Perfeito, isso que você colocou. No mundo de Instagram, né, a gente vive muito é muito natural a gente ir para esse lugar de comparação. E existe uma linha tênue entre você ter alguém como referência que lhe inspira e você se colocar em comparação com essa pessoa. Então, assim, separe, né? Aquela pessoa que está ali como inspiração. Quando a gente fala em inspiração, é algo que nos norteia, nos mobiliza, nos motiva a. Agora, quando a gente se compara, geralmente a gente começa a entrar em algum quadro de sofrimento por não alcançar aquele padrão de referência. Então, muito bem colocado isso que você trouxe agora, que a sua referência seja você mesma e que amanhã você consiga ser melhor do que você foi hoje e assim, consequentemente, né? E a gente vai evoluindo. Perfeito. E agora eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, por ter vindo aqui participar desse momento com a gente, né? De ter sido gentil, de trazer essas pautas aqui hoje para o nosso público. E aí, antes de a gente encerrar, eu queria só fazer uma dinâmica aqui rápida, um bate-bola entre eu e você. Meu Deus. E com certeza o pessoal daí das lojas, o pessoal da retaguarda da convidada também fazer isso com a gente. Então, bora lá, a dinâmica vai ser o seguinte. Eu vou fazer aqui uma coisa bem simples. Eu vou pedir só para você resumir essa nossa pauta de hoje, essa nossa conversa de hoje, em uma palavra e depois explicar o porquê você escolheu essa palavra. E aí, essa dinâmica se estende para o pessoal também, tá? Então, compartilhem com a gente lá na comunidade Voa, compartilhem com a gente lá nos grupos do Voar, no WhatsApp, um videozinho rápido de vocês, durante 30 segundos, falando a palavra que vocês escolheram e o porquê que essa palavra foi escolhida. E só para lembrar, tá dentro da gamificação também do Congresso, viu? Então, compartilhem com a gente, que a gente quer muito conhecer essa perspectiva de vocês também. E aí, Lari, qual é a palavra que você escolhe hoje para definir esse nosso encontro, essa nossa conversa? Gratidão. Gratidão porque você me permitiu compartilhar aquilo que eu acredito e cumprir com a missão que eu escolhi para minha vida e que eu entrego ela ao mundo por meio da minha profissão, por meio da minha história, e poder levar o meu porquê, né, e exercitar ele para vocês. É sempre uma oportunidade de eu poder cumprir com o que eu vim para cá no mundo fazer. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e espero que, de alguma forma, isso possa ter contribuído para a sua vida, a sua missão, o seu servir, e de você que está aqui com a gente também. Que tudo que a gente compartilhou possa servir de inspiração, mas não de comparação, e que possa ter contribuído. Agradeço pelo seu tempo e pela sua atenção,
Espero que ela tenha sido edificante para você estar junto conosco nesse encontro. Queria deixar aqui a oportunidade, né, de também o pessoal que quiser continuar conhecendo um pouquinho do nosso trabalho, seguir aí a Life Sprint, deixar aqui o @ né, para que a gente possa continuar esse bate-papo em outros momentos. Perfeito, muito obrigada de coração, foi um prazer e foi realmente muito gratificante ter esse momento aqui também com você, pessoalmente falando e também falando já, representando também as outras pessoas que eu tenho certeza que foi muito gratificante para elas. Isso me deixa muito feliz. E aí, agora a gente vai encerrar esse momento. Quero agradecer também ao pessoal que assistiu, que participou. A gente construiu hoje a primeira parte da nossa jornada da felicidade, né? Tivemos a primeira parte. E amanhã venho aqui trazer também outras pessoas, outros convidados também tão especiais quanto Larissa, pessoas profissionais também de fora e pessoas também aqui de dentro da Gentil, que vão aqui trazer algumas situações de vida, algumas experiências para vocês sobre os temas que a gente vai tratar amanhã. Então, não percam. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui ligada no nosso congresso Gentilmente, de aprender a viver gentilmente. Então, vejo vocês lá e muito obrigada. Até mais. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia.